E hoje nós vamos falar sobre ficar desempregado em Portugal. Eu sou o Razi e você tá no Morar na Gringa. Bem-vindo a Morar na Gringa. Então eu sou o Razi, o Raziel. E se você não conhece ainda o canal, aqui a gente dá bastante dicas de viagem, sobre você mudar de país, morar fora do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um ano de desemprego em Portugal. O meu desemprego? Exatamente, sim, eu fiquei um ano desempregado em Portugal. A pandemia, ela realmente mudou a vida de muita gente, né? Eu, apesar de não estar em um trabalho como a parte de restaurantes, né, restauração, ou trabalhos que lidam com o público, mesmo assim eu fui afetado. Eu trabalho ainda com informática, com a parte de computador, e mesmo assim eu fui afetado durante a pandemia, tá bem? Eu trabalhava para a TAP Airlines, né, a empresa que faz transporte de passageiros e de cargas. Então vocês devem imaginar que uma empresa aérea, ela deve, né, durante a pandemia mudou tudo para eles. Ela é uma empresa que ela é metade pública, metade privada, então teve recuperação do governo. Então assim, eles demitiram muita gente que estavam, né, na linha ali de TI. A gente tinha umas 600 pessoas trabalhando na área de TI. Quando eu falo TI, quem não conhece, TI é tecnologia da informação, né? Então quem trabalha nessa área, né, com informática, mesmo assim, eles acabaram ficando com muitas poucas pessoas que já estavam na casa, né? Então aí eu fui para essa rua da amargura e no começo da pandemia, né? Agora já é um pouco mais fácil da gente olhar para trás e ver como é que era, mas era muita incerteza. Então as empresas não sabiam também como que ia ser, né? Se elas iam conseguir continuar contratando, se elas iam ainda ter contratos de negócios, né? Se elas iam apertar o cinto. Então era bem complexo começar a procurar emprego numa época como essa. Então assim, eu decidi abordar esse vídeo, eu vou dividir ele em algumas partes e falar sobre coisas que as pessoas não costumam falar. Geralmente quando você vê um brasileiro falando sobre emprego aqui em Portugal, ele fala sobre como conseguir o emprego e tal, mas nunca o que acontece depois disso, né? Se você for demitido, o que pode acontecer com você, como é que você faz, como é que você se vira, você pega suas malas e volta. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para iniciar, né, inicialmente, para explicar para vocês, eu vou falar sobre trabalho legalizado, tá? Eu não vou falar sobre trabalho ilegal. Tem muita gente que dá dica de como você chegar ilegal, fazer um trabalho legal, depois virar isso. Não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é falar: você já está legalizado, eu estou com um trabalho legalizado. O que é que acontece? Eu tinha um contrato sem termo, né? Eles trabalham com contratos a termo, que é basicamente quando você começa a trabalhar e tem um tempo de expiração para esse contrato, né? E ali ele acaba, né? Pode ser renovado ou não. E tem o contrato sem termo, que é basicamente indefinido, né? Você começa ali a trabalhar 2, 3, 4 anos e aquele contrato é interrompido quando o teu empregador não te quer mais ou quando você pede a conta, como é claro, né? Então basicamente o que acontece? O meu empregador chegou para mim e falou assim: olha, eu não vou mais precisar dos seus serviços, então em 60 dias, que é o que é tratado por lei, você tá fora. Então eles pagam como se fosse aqui eles chamam de prévio aviso, né? O aviso prévio. E você fica à disposição da empresa, né? Eles já não precisavam mais de mim, como eu trabalho com a área de projetos, é uma área de gerenciamento, né? Eu era gerente de projetos, trabalho com management. Então eu já não precisava mais disso, eles não iam mais investir dinheiro em projetos. Então eu fui apenas documentando e repassando o que eu tinha, para que no futuro, quando alguém retomasse aquela minha posição, quando alguém retomasse aquele trabalho, ele conseguiria, né, resgatar o que ali foi feito e a partir do ponto que eu deixei, eles continuassem o trabalho. Poderia até ser que eu fosse contratado novamente para voltar para a mesma posição, que eu acho que ia ser meio complicado, porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu estava sendo pago para organizar a finalização do meu trabalho. Então, após esse aviso prévio, né, ali posso dizer assim, pelos últimos 20 dias eu já nem conectava mais. A gente foi para casa trabalhar remoto, eu já nem conectava mais, já não precisava mais de mim, já tive as últimas reuniões. Meu chefe foi muito transparente, foi muito legal comigo. Isso é muito bom, né? A gente ter um norte, né, para onde é que a gente vai. Recebi cartas de recomendação, né? Então, ó, toma e segue a tua vida. Ok, aí o que a gente faz, né? A partir do momento que você tá fora, que você tá no mercado, você pega a tua documentação, né, que você tá desempregado, e vai até o centro de emprego
e vai dar entrada no seguro-desemprego daqui, né? Que eles têm um seguro-desemprego. Então, baseado na quantidade de tempo que você trabalhou anteriormente, esse seguro-desemprego pode durar aí de 6 meses até 1 ano e meio, tá? Por incrível que pareça. E dependendo do seu tamanho de salário, né, de quanto você ganhava, esse seguro também varia muito. Então pode ser ali de 150 euros, 200 euros até 1000 e tralala, tá? Então depende muito da quantidade de dinheiro que você já ganhava, o teu salário. Tem uma porcentagem, não é o salário completo, tá, que você ganha, é um valor inferior a isso, e muitas das vezes, né, acaba por não compensar. É algo apenas para auxiliar, nada mais do que isso. E assim, eu vou falar dos aspectos que são interessantes, né? O que é diferente daqui e do Brasil, né? Eu vou ter que fazer esse comparativo. O que é interessante? Quando você chega até esse instituto, né, o centro de emprego, lá eles vão geralmente eles vão te colocar numa... Eles vão te dar uma espécie de um guia, né, de como você fazer para você se recolocar. Então esse guia pode ser te dar algumas dicas de como você preparar o seu currículo, de como você vai se preparar para suas próximas oportunidades. Eles têm vagas lá, muitas vagas, tá? Para o meu caso específico é mais complicado, porque são vagas de uma área muito específica, né? Mas para áreas mais normais, assim, tem uma demanda maior, como restaurante, né? Que aqui eles chamam de restauração, a construção civil, isso são vagas mais simples, né? Então é mais fácil de encontrar. Mas para minha vaga, gerente de projeto, tecnologia, é mais complicado um pouco. Mas de qualquer forma eles passam isso bastante para você, e depois eles te colocam numa espécie, eles te mostram uma espécie de banco de empresas que fazem curso, banco de escolas, né? O que isso significa? Você tem vários cursos ali, então eu poderia ali continuar enquanto eu estou desempregado, né? Na verdade eu não poderia, eu tenho que continuar, eu tenho que apresentar algumas horas de que eu estou estudando alguma coisa, eu estou me qualificando, me preparando para entrar no mercado novamente. Geralmente eles indicam algumas coisas, mas é interessante que você converse bem com a pessoa que está te assessorando, porque ela pode não conhecer muito bem a tua área, né? Num primeiro momento, a área que me foi indicada, faz um curso de Microsoft Word, Excel. Isso para mim, né, realmente eu trabalho mais de 20 anos com tecnologias. É muito básico, é uma coisa que eu já tenho, ia ser realmente uma perda de tempo. Mas aí eu encontrei na lista de escolas cursos de programação, curso de gestão de pessoas, desenvolvimento de soft skills, né, que são as partes como você ter paciência, você fazer gestão de tempo, né, eram coisas bem mais interessantes e queriam agregar coisas que talvez eu não soubesse ou não tivesse um grande aprofundamento, foi com as quais eu acabei escolhendo. Primeiro desafio, quando eu peguei o curso, eu fui até a escola, né? Não, na verdade eu não fui até a escola, eu me comuniquei com a escola e ela me disse, olha, você precisa me mostrar o seu diploma da universidade. Eu tenho o meu diploma da universidade no Brasil, e como a área de TI, de tecnologia da informação, não é uma área regulamentada em Portugal, eu pude atuar normalmente. Não é que nem medicina, odonto, veterinária, que você precisa fazer uma revalidação do seu diploma, não precisa revalidar. E aí eu fui até, só que para a escola precisava, ele falava, olha, aqui você não tem curso superior. E eu peguei o meu curso, o nome do meu curso por acaso não bate com nenhum tipo de curso que tem aqui em Portugal. Então aqui eu não tenho curso superior, eu não sou considerado uma pessoa com curso superior. Isso para esse processo das escolas que estão ligadas com o governo. O governo aqui não me reconhece. O mercado, ele não quer nem saber disso, tá? O mercado, ele viu, o cara é bom, vou contratar porque esse cara vai gerar dinheiro. Basicamente isso. Mas o governo, não. Né? É uma pena, o governo é meio atrasado nessas coisas, né? Não aqui em Portugal, mas os governos do mundo inteiro, eles são atrasados, eles não acompanham o mercado. Mas tudo bem. E aí ele falou, eu preciso pelo menos então do seu diploma de 2º grau. Eu fui atrás do meu diploma também, eu tinha um diploma do Brasil. As notas do Brasil não equivalem às notas aqui de Portugal, eu tive que fazer uma revalidação do diploma em português para poder começar a fazer o curso. Então eu tive que ir até o consulado. Quando eu falo que eu tive que até me comunicar, tá? Na pandemia nada foi feito fisicamente. Me comuniquei com o consulado, recebi lá uma declaração, uma validação das notas. Olha, D para, nota 10 é igual a A, nota 9, sabe, essas coisas. Ou seja, se você tiver no seu diploma no Brasil, letra A, B, C, que são as notas geralmente que a gente tem na escola estadual brasileira, né, na escola secundária brasileira, não valem aqui, tem que ser notas por números. Então eu não sei se no Brasil isso já está atualizado, mas eu trouxe o meu histórico escolar com notas A, B, C, D, então não serve, tá? C, D, E, D, E não, tá? Só tinha A e B, tá? Sempre foi um aluno bom, tá bom?
E com essa informação eu pude então fazer a validação do meu diploma numa das escolas estaduais que eu também tive que escolher, uma escola estadual, essa no caso, tive que ir até o lugar mesmo, né, para ir lá receber o carimbo, grampear a folha, fazer burocracias, né. E lá na escola, né, depois de fazer todo o trâmite, aí sim eu tinha o meu diploma de segundo grau. Bom, vencida essa etapa para poder me matricular e fazer um curso, ok, eu me matriculei num curso de programação e tudo bem. Para além disso, eu também me matriculei num segundo curso de programação, que é do Banco Santander. Então é o mercado dizendo para mim que tá tudo ok, olha, eu tô bem. E o que acontece? Eu me inscrevi nesse curso lá, e esse curso, o governo de Portugal que reconhece que eu tô então me especializando, fazendo alguma coisa, para dizer que eu não tô parado realmente na minha área, enquanto eu busco por uma nova oportunidade, né? Agora, essa questão, buscar essa nova oportunidade. Gente, foi difícil. Eu já estava acostumado a procurar emprego pela internet, mas durante a pandemia foi mais complexo, né? Porque, como eu estava dizendo, as empresas, elas não estavam muito abertas, muito propícias a estar contratando gente. Então eu contratei muitas empresas, algumas até faziam entrevistas, né? Todas essas entrevistas foram através da internet, por Skype. Cheguei a fazer entrevista por WhatsApp também, mas geralmente o Skype, ou então Microsoft Teams, Zoom, todos esses softwares aí que o pessoal está usando para fazer entrevistas, eu tenho todos instalados na máquina, né? Webex, tudo mais. E aí eu fazia uma entrevista, depois fazia outra, aí a empresa falava, olha, a gente quer contratar, mas a gente tá meio incerto e tal, o chefe da área, o diretor da área não aprovou a vaga, ele aprovou agora, mas a gente não sabe quando é que vai contratar. Então, no começo da pandemia estava bem complexo essa parte de contratação de pessoas, né? Eles não estavam investindo mesmo na contratação de pessoas. Legal, passada essa fase inicial, eu comecei a ver uma demanda muito maior de pessoas, de recrutadores me procurando, sabe? Eu recebi muitas, olha, eu posso falar para vocês que eu fiz por baixo aí umas 40 entrevistas pela internet. E eu não estava me restringindo apenas ao mercado de Portugal. Eu comecei também, depois de algum tempo, a enviar vagas para fora de Portugal, né? Para não depender somente dos recrutadores aqui. Comecei a enviar vagas para UK, né? O Reino Unido. Comecei a enviar para a Alemanha, comecei a enviar vagas comecei a aplicar para vagas na Espanha, praticamente na Europa inteira, Bélgica, sabe, tudo. E eventualmente eu consegui fazer algumas entrevistas. Detalhe, para trabalhar nesses outros países, você precisa falar inglês, tá? Aliás, inclusive para trabalhar aqui em Portugal, você precisa falar inglês. O brasileiro acha que vai vir para cá sem precisar falar inglês, ele já nem consegue trabalhar em restaurante. Restaurante, que é um dos trabalhos mais simples. Se você for atender, não for cozinha, mas você precisa atender, como é que você vai atender, principalmente nas altas temporadas de verão, se você não fala inglês? Você precisa falar inglês. Então já precisa se preparar, né, e ter isso em mente, pelo menos um inglês básico, saber entender, saber falar um bom dia, conversar com as pessoas, isso é bastante importante. E assim, por tanto tempo investido, você acaba que buscar emprego acaba se tornando o seu novo emprego. Então praticamente eu acordava pela manhã, olhava ali as notícias do dia, ver se estava acontecendo alguma coisa, como é que estava a pandemia, como é que as coisas estavam evoluindo, até para ter uma ideia de como é que o mercado poderia reagir, né? A gente estava sempre muito esperançoso de que as coisas fossem abrir, queria sair vacinas, então bem complicado, né? E depois começava a buscar vagas. O LinkedIn é uma ferramenta primordial. Se você não tem o LinkedIn, cara, cria um. Você tem que criar, porque os recrutadores estão todos no LinkedIn. Daí você cria lá, tem alguns job boards, né, umas sites onde tem ofertas de trabalho aqui, mas você buscar vagas pelo LinkedIn é o mais comum, tá, aqui em Portugal e na Europa em geral. Então eu buscava pelo meu tipo de vaga, né, pelo meu tipo de profissão, né, variava algumas coisas no nome, mas no geral era gestão de projetos de tecnologia, mas as vagas geralmente estavam lá. E passava praticamente o dia todo fazendo isso, acabava por contatar outras pessoas que trabalharam comigo, ver se tinha outras oportunidades, e assim vai. E a parte mais dolorosa do dia era receber não, né?
recebi nãos, o processo da Siemens, acho que a Siemens, né, que o Brasil chama, o pessoal chama no Brasil, recebi uns 3, 4 nãos de vários processos que eu iniciei na Siemens, infelizmente, sabe, e era tudo assim, ai, putz, a gente gostou, a gente queria, mas a gente não vai, não tem noção, não sabe o que vai acontecer, sabe, era bem complexo isso, mas sim, não podia desanimar de jeito nenhum. Se você desanima nesse processo, você não consegue seguir. E qual o maior fator de motivação, né, para continuar na busca de emprego? São os boletos, né? As contas. Então aqui não tem boletos, mas temos as contas. O arrendamento, né, que é a renda, o aluguel da casa, as contas de supermercado, conta de luz, conta de telefone. Então tudo isso a gente teve que continuar pagando. Então e a reserva da gente, né, a reserva que você tem que fazer, aqui em Portugal você tem que montar uma reserva, ela começou a ser queimada. Eu, quando fui demitido, até tive uma multa né, por ser demitido. Parecido, não é que nem se fosse o fundo de garantia no Brasil, mas tinha lá uns 2 salários meus, foram pagos a mais, né? E esses 2 salários tiveram que render praticamente 12 meses, né? Porque eu não tinha ideia de quando eu ia ser contratado de novo, então foi segurando bastante para conseguir, claro, né? E também eu tinha a Ruby trabalhando, né? Minha esposa. Então, se você está chegando no canal agora e você não conhece, né? Já peço para que você se inscreva, né? E nos outros vídeos você consegue ver a minha esposa. Então, ela estava trabalhando, ela continuou, graças a Deus, ela não foi demitida, ela continuou trabalhando. E uma outra dica que eu gostaria de deixar para vocês é deixe o seu currículo buscável para sistemas ATS, Applicant Tracking System, né, que são sistemas que os recrutadores daqui usam, que buscam por palavras-chave. Então você estude a sua área, né, a sua área de atuação. Por exemplo, se for restaurantes, se for marketing, você tem que aprender as palavras que são mais utilizadas e tem que constar no seu currículo de alguma forma, tá? Você escreve os seus jobs, escreve os seus trabalhos baseado nessas palavras-chave, porque o recrutador ele já vai buscar baseado nisso. Então você já acaba saindo na frente, né? Ou pelo menos você já acaba sendo selecionado, porque existem vagas com as quais eu apliquei que elas tinham mais de 700 participantes daquela vaga. Então o mercado é bastante acirrado e se você não preparar o seu currículo, você já é descartado de cara. Tá? Então se você tem algum conhecimento, você tem uma certificação na área de saúde, você coloque lá de uma forma que fique fácil de ser buscado. Uma outra dica que eu queria dar para vocês talvez você tenha que mudar o seu padrão, talvez você tenha que aceitar um trabalho diferente do que aquele que você está acostumado, tá? Então eu apliquei para muitas vagas, não só como gerente de TI, mas com algumas outras skills, umas outras coisas que eu também sei fazer na área de tecnologia. Muitas delas eu não fui aprovado mesmo, porque o pessoal aqui é altamente qualificado, tá? Então quando você diz que você sabe alguma coisa, você tem que ser um especialista naquilo, não é qualquer um. Eles não pode colocar que você sabe mais ou menos alguma coisa, não pode dizer que você fala uma língua e você não fala aquela língua. É realmente esperado de você que você fale aquela língua. Se você colocar que, eu sei espanhol, então você tem que ser fluente, você não pode ser um enrolador. Então, e não que eu estava enrolando, mas há coisas que eu sei fazer um pouco, não sou especialista, mas realmente eles não procuram pessoas não especialistas aqui. Mais uma dica para você, tá vindo para cá, eu sou um eletricista, já encapei fio, isso não serve. Você precisa realmente conhecer de norma, quadro elétrico, fazer direitinho, porque se você for um cara só que encapou fio e emendou fio, não serve. Eles querem mesmo uma pessoa que seja qualificada. Não é fácil, não. E aí, tá gostando desse tipo de conteúdo? Você acha que esse tipo de conteúdo é legal, agrega, te ajuda? Então deixa um like, gente. Se você deixa o like, isso daí faz com que o canal cresça e isso me deixa mais incentivado para fazer mais esses tipos de vídeo para vocês. Não é fácil a gente vir aqui e falar, é uma coisa meio dolorosa, às vezes até meio humilhante a gente chegar e falar, olha, eu fiquei realmente desempregado. E assim, não foi por falta de qualificação, foi mesmo por conta desse problema da pandemia. Então a gente fica meio chateado às vezes, não é legal. Às vezes você vai pra internet, pro YouTube, pro Instagram, as pessoas só compartilham fotos bonitas de viagem e tal, que é muitas das coisas que a gente faz. Ninguém quer compartilhar tristeza, mas a gente não vive só de coisas boas, acontecem coisas ruins também. E é chato, doloroso às vezes a gente vir aqui, tem que vencer isso, mais uma barreira pra gente poder conseguir compartilhar isso também. E por fim, uma outra dica que eu quero dar pra vocês é que se durante essa sua busca por emprego você encontre realmente algo que você vai querer trabalhar,
faça a negociação dos termos de trabalho, né? Dos termos de trabalho, negociação de salário, tudo isso tem que ficar bem explicadinho, bem colocadinho, para que você não tenha problemas a hora que você começar a trabalhar, sabe? Trabalhar sem contrato, nem pensar, não faça isso, né? Se você pegar pessoas desonestas que começam a trabalhar com você, não, trabalha uma semana, duas, não faça, não entre nesse desespero, você vai perder tempo, não faça isso. Muita gente, não estou dizendo que são todos, mas se a pessoa ela é honesta, ela já vai te contratar desde o primeiro dia, ela faz um contrato a termo, ela coloca para você lá, 60 dias de experiência, tá tudo bem. Tendo um contratinho, tá tudo certo. Trabalhar sem contrato é fria, você não tem onde depois buscar respaldo, não tem onde buscar ajuda, você vai ficar sem o seu dinheiro e vai perder o seu tempo, você vai ser passado para trás, vai ser feito de trouxa. Então não trabalhe sem contrato. E por fim, essa situação se resolveu? Sim, resolveu. Ainda bem, eu consegui voltar a trabalhar depois de muitas entrevistas, depois de falar com muitos empregadores. Eu consegui sim uma vaga. Eu não estou trabalhando em Portugal, apesar de estar morando em Portugal. Por conta dessa coisa da pandemia, a gente consegue trabalhar remoto. Então eu estou trabalhando para uma empresa na Alemanha agora, inclusive tem mais vagas lá. Se você for uma pessoa da área de TI, uma pessoa da área de desenvolvimento de sistemas, pode ser que tenha vaga para vocês. Então pode me contatar aqui embaixo que a gente está contratando lá. Assim, é um trabalho remoto. O pré-requisito é você falar inglês, não tem jeito. Ou alemão, né? Nesse caso, como uma empresa alemã, você tem que falar alemão. Então alemão ou inglês, a empresa está pegando e paga bem, tá? Pagando bem. Se você estiver morando no Brasil, imagina, morando no Brasil, ganhando um salário em euro, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Em termos de poder de compra, né? E você, já ficou desempregado aí no Brasil ou no exterior? Conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Quero saber como é que foi essa experiência, conta como é que você se virou. E a gente se encontra em outros vídeos dessa série. Morar na gringa. Tô aqui na praia, gente, olha o mar ali no fundo ali.